Então, né, tem várias perguntas que a gente não tem resposta, né? E uma delas aqui é que a gente tem algumas coisas na Bíblia que vão ser comentadas sobre isso, mas não tem aquela plenitude, né? Ah, vai estar a resposta plena aqui. Não precisa ter, porque o que nos importa é tudo que tem a ver sobre Cristo. Se não tem diretamente algo a ver sobre Cristo, a Bíblia não vai tratar sobre isso. E se a Bíblia não trata sobre isso, significa que nós também não devemos nos preocupar com tal coisa, já que não vai estar relacionado com Cristo, não vai nos dizer respeito, não tem nada a ver com a gente. Então, mas é normal ter várias dúvidas com relação a diversas coisas na vida, né? Só que não é na Bíblia que a gente vai procurar a resposta para a composição da matéria e não sei o quê. Por quê? Porque não tem direta relação com a salvação do ser humano, nem a vida em santidade que nós devemos ter aqui. Será que Deus deixou de amar as suas criaturas e anjos caídos? Sempre me perguntei isso. Um rapaz perguntou, né, aqui. E aí eu respondi, olha, muita coisa na Bíblia é um mistério para nós nesse momento. Lá em Deuteronômio vai falar que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. As reveladas ficam com a gente, o que não está revelado a gente deixa para o Senhor, que está tudo certo, ele vai resolver. Assim sendo, me deixe pensar agora um pouquinho sobre as informações que tenho sobre essa questão, né? Porque tem alguma coisa que a gente sabe. Satanás é um anjo caído, e claramente Deus não tem o mínimo de interesse nele, né? Ele não tem Satanás como amigo, né? Pois já está determinada a sentença dele para o lago de fogo, ao contrário do ser humano, que Deus vem tratando sempre em graça e misericórdia até o momento determinado. Os anjos não têm esse privilégio e se maravilham com essa obra em nós. É interessante ver isso, né? Os anjos se impressionam com a obra de Deus em nós. Pensando assim, eu não consigo considerar a ideia de Deus nutrir amor para os anjos caídos de forma nenhuma, né? Isso não faz sentido. Mas ao ser humano, sim. O ser humano caído, sim. Lembrando que todo ser humano não é nascido, quando nasce aqui, ele é filho de Deus, não é não? Nós somos filhos de Satanás, né? Filhos da ira. Mas por que uma criança vai para o céu? Porque a criança, ela é ignorante do seu pecado. Olha só. Porque uma criança, ela é um pecador. Ela é como se dissesse assim, quando você olha para um pequeno brotinho de limão, uma muda, né, um negocinho pequeno ali, só tem as folhinhas do limoeiro. Você diz, aquilo é um limoeiro, ele vai dar limão. Como você sabe? Porque, bem, a gente sabe o que é um limoeiro. Então, assim também, uma criança nasce, ela é pecadora, mas ela é salva pelo sangue de Cristo por causa que Deus é misericordioso. Isso é afirmado em várias passagens. Nem os loucos errarão o caminho e várias outras passagens que vão falar sobre isso. Mas todo ser humano nasce como caído, né? E lembrando que o amor de Deus age bem diferente do ser humano, né? Porque nós podemos até ter um certo amor aqui e ali, mas não é o amor de Deus, porque Deus é amor. Nós podemos ter o amor, sermos meio pelo qual o amor age, coisa do tipo, mas nós não somos amor, né? Deus, a essência dele é ser amor, lá em 1 João 4,16. Assim, o que podemos é analisar só a superfície desse assunto, que será a nossa ocupação por toda a eternidade, né? O amor de Deus que está fora de qualquer julgamento humano. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três permanecem, mas o amor destes é o maior. O amor sempre vai ser o maior, porque de que adianta você ter fé sem ter amor, né? A esperança não faz sentido nada disso sem o amor. Você tem que ter uma utilidade em entregar isso em sacrifício aos outros. Foi assim que o nosso Deus é. Ele é gracioso, ele quer entregar. E o amor vai muito além disso, né? A gente não vai compreender. Não é uma coisa simples. Acho que no fim das contas é isso, né? Deus tem direito de ter misericórdia para quem ele quiser. Deus fala, né, a Moisés: vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É simples, Deus é Deus. Falta de entendimento de que Deus é soberano. É o que leva a nós não entendermos, né? Ele decidiu ser misericordioso com o ser humano. E ele precisava ser? Não, não precisava. Nós somos culpados e merecedores do inferno. Mas, entendendo isso, a gente pode confiar na graça de Deus que promete afirmativamente que todo aquele que nele crê, não que praticar a lei, não. Aquele que crê somente, tem a vida eterna. Poxa vida, né? Eu tava aqui fazendo vídeo, não sei o quê, e acabei de receber uma resposta, né, de uma outra pessoa que veio dizer: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí a pessoa veio dizer né, que entendo que se Deus não amasse tudo que ele criou, ele jamais aceitaria que os anjos caídos viessem à sua presença. Existem vários erros aqui, né? Por quê? Porque Deus criou Satanás da forma com que ele está agora? Óbvio que não. Se Deus tivesse criado ele dessa forma, ele não estaria corrupto. Por acaso Deus... Essa é uma coisa interessante, né?
Vamos ver aqui na Bíblia. No princípio, Deus criou os céus e a terra era... Não. Isso aqui tá errado. Vamos ver outra versão aqui. Na versão de português, né, João Ferreira de Almeida, ela vai dizer estava sem forma e vazia. Isso, ela ficou. A ideia é essa. A gente pode ver aqui numa versão em inglês, né? Se a gente vê essa parte aqui, a gente, traduzindo aqui, né, é uma coisa de ficou. Ela tornou-se. Ela come to pass. Ela se tornou algo. Então ela não era assim, ela se tornou assim. Essa é a ideia desse... Pena que muitas versões vão trazer isso, né? De que ela era sem forma e vazia. Ela não era. Ela se tornou sem forma e vazia. Deus criou tudo perfeito. E a corrupção veio por causa que era tão perfeito que temos até a liberdade de fazer o que Deus não quer. E aí Deus entra em juízo ou em graça. Ele vai mesclando essas coisas de acordo com a sua boa vontade. Mas pensar que Satanás é um ser bom só porque Deus o criou, não é não. Ele tomou decisões, e a gente não sabe exatamente como foram essas coisas, mas ele se rebelou, né? Ele se rebelou e não é mais a criatura que Deus criou. Ele é corrompido, assim como todo ser humano nascido de Adão, né? Agora nós temos a chance de nos tornarmos uma nova criatura através do novo nascimento, né? Que é pela fé no Senhor Jesus. Aí, vamos lá, espero que eu possa ver na Bíblia essa questão. Só porque Deus permite algo não significa que ele concorde, ou que ele seja cúmplice ou algo do tipo. Balaão ele foi teimoso em querer ir contra a vontade do Senhor, e em algum momento, né? Balaão ele foi teimoso em querer ir contra a vontade de Deus, né? Mas em um momento Deus permitiu isso acontecer. Vai, Balaão! Não porque ele concordou com Balaão, nem porque ele disse, bem, acho que agora eu vou pensar de uma forma diferente. Não, Deus não muda. Mas porque Balaão foi teimoso. Então, Deus tem como agir em juízo, quando ele permite que façamos a nossa vontade, ou em graça. E isso é com ele que sabe, ele tem direito de fazer o que bem entender. Deus ainda permite Satanás ali na presença dele, mas não quer dizer que Satanás seja bem-vindo lá. Não quer dizer que ele é bem-vindo. Só porque Deus permitiu, não é a mesma coisa de Balaão. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Pera aí, que ser é esse que Deus criou e que faz obras que Deus quer desfazer? E por que Deus não desfaz logo? Né, tem várias perguntas aí, mas a coisa é por misericórdia, né? Misericórdia dos homens, não do diabo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Seria estranho considerar que Satanás é nosso inimigo, como ele diz, mas o próprio Jesus teria ele como o quê? Amigo, conhecido? Óbvio que não, ele é um inimigo. Não porque Deus é fraco para lidar com Satanás ou incapaz. Não. Mas a gente vai ver isso, né, que ele age em misericórdia conosco. E por não querer imputar o juízo em nós, aí ele espera e permite que Satanás ainda seja até uma autoridade sobre nós. Mas ele está sobre todas as autoridades e Satanás não pode agir contra a vontade de Deus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, se essa é a forma utilizada para os homens que negam a salvação, quanto pior é o que Deus pensa de Satanás, que tem a sua sentença já cravada no fogo do inferno. Pense assim, o ser humano, Deus ainda trata e diz para a gente tratar todo ser humano com amor, com cuidado e carinho, para tentar fazer e orar por essas pessoas para que elas sejam salvas. Por quê? Porque elas têm a possibilidade de serem salvas, né? Elas não estão condenadas ao inferno só porque nasceram. Elas já têm o direito de Deus jogar elas no inferno. Sim, todos nós somos... Deus tem o direito de nos jogar no inferno, mas ainda assim Deus oferece essa chance no nosso tempo de vida, né? Mas Satanás não. Perceba que quando a pessoa perde essa chance de salvação, né, que é quando ela morre, Deus chama ela de quê? Malditos, malditos. Por quê? Porque não aceitaram, já eram malditos sempre, só que mais ainda quando eles negam completamente a salvação, né? Imagine Satanás, que não tem salvação não, ele vai para o inferno. Já está decidido, já foi preparado para diabos e os seus anjos o inferno. Não era nem para o ser humano. E vamos lá. O diabo que os enganava foi lançado no fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta, e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Perceba, o homem ainda tem a possibilidade de salvação, Satanás não. Se quando o homem perde a chance de sua salvação depois da morte e recebe palavras tão duras quanto as que vimos nos versículos anteriores, quanto mais Satanás que simplesmente não tem salvação para ele. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ele não é um inimigo humano com que possamos orar por sua salvação. Não.
Ele é o inimigo. Não há nada nele que possamos sentir pena, amor, simpatia. Não, não, não. Ele é inimigo completo, puro inimigo, a gente pode dizer assim, né? Ele ainda é uma autoridade pela misericórdia de Deus para com os homens, pois o juízo virá. Perceba, não é a misericórdia de Deus para Satanás. Ah, Satanás, eu vou deixar você aí ainda porque deixa ele brincar, né? Aí depois ele vai ser condenado, coitado. Não. Deus vai julgar Satanás e só não fez isso ainda por causa dos homens. Por causa que ele ainda tem tratativas com o homem. Mas isso vai acabar. A qualquer momento isso pode acabar, né? Deus pode decidir que não, agora vai vir juízo. E aí? Né? E virá contra Satanás também, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. E o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ele é usurpador. Ele usurpou o direito de Cristo de reinar sobre a criação. Esse ser corrompido plenamente, será que podemos chamá-lo de outra coisa que não seja inimigo? É inimigo. É o inimigo. Então, devemos ter muito cuidado para não xingarmos autoridades. Isso serve para autoridade política, pai, mãe, patrão, não importa. Satanás. Você não pode falar contra a autoridade assim, né? Se você quer fazer algo contra a autoridade, primeiro, aceite o que essa autoridade faz contra você. Não tem a favor ou contra. Deixe essa autoridade fazer o que ela quiser. Se você achou que foi injustiçado, fale com a autoridade superior. Seja lá com... Se o policial te dá uma multa, fale com o juiz. Se o juiz não aceita, vá para o juiz supremo, que é o... Não é o STF, não. É o Senhor Jesus. Ele é o advogado e o pai é quem vai decidir as coisas. Então, nunca... Como o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Simples. É bem simples. Satanás é uma autoridade, mas ele não tem nenhum apreço no coração do crente, e muito menos no coração do Senhor. Bem, no fim das contas é isso. Simplesmente olhe para a Bíblia e tire essas dúvidas, porque nutrir qualquer coisa que seja para um ser humano é ótimo, né? Você trazer essa misericórdia, essa coisa de vou orar até pelos meus piores inimigos. Mas Satanás não é um inimigo, ele é o inimigo. E você não tem salvação para isso. Então não ouse, não pense em fazer isso não, que é bem estranho, né? Um cristão tentando defender o próprio Satanás. Não faça isso. Mas é isso aí.